E aí galera, tudo bom? Eu tô aqui em casa hoje fazendo esse vídeo aqui para vocês para esclarecer uma dúvida que é muito comum entre as pessoas que gostam de carro, né? Outro dia eu postei aqui mesmo no YouTube pedindo para vocês informarem pra gente dúvidas que vocês têm relacionado a carros. E aí a gente recebeu uma pergunta do canal Falando Pelo Carro, que é um canal aqui de Brasília. O dono desse canal tem um Cruze 1.4 Turbo. E aí ele pergunta se no caso dele, no carro dele, que o torque de 2.000 RPM até 4.500, 5.000 RPM é uma mesa de torque, né? Ele no torque máximo do carro. Se não bastaria ele passar marcha a 4.000 RPM, porque quando ele passa a 4.000, na próxima marcha o motor já está em 2.000 rotações por minuto, e aí já está no torque máximo. Então ele fala, já que o meu carro tem torque máximo em baixa, eu preciso realmente elevar a potência para andar rápido, ou eu posso passar a marcha cedo? E aí fica essa dúvida. Ele também perguntou com relação ao câmbio CVT, porque no caso do câmbio CVT não basta ele elevar o giro do motor até o torque máximo e manter ali. E aí eu respondi essa pergunta lá no canal, com esse textinho aqui um pouco grande, e eu prometi que eu iria fazer um vídeo para colocar no canal explicando melhor sobre essa questão. E aí, na verdade, aqui a gente tem aquela velha pergunta de torque e potência, né? O que é torque e potência? Quais as diferenças entre uma coisa e outra? Por que um é importante e o outro também é importante? Por que a gente não pode olhar só uma das duas informações? Então, muita gente tem essa dúvida, e aí a gente vai buscar esclarecer isso nesse vídeo agora. Antes de entrar no esclarecimento do vídeo, eu preciso divulgar de onde eu trago boa parte das informações e conhecimentos que eu tenho sobre algumas questões automotivas, que é desse canal, Engineering Explained. É um canal americano, é tudo em inglês, mas para quem já sabe inglês e consegue entender numa boa, fica a dica aí, entrar lá. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem esse vídeo, que ele esclarece qual é o momento certo de passar a marcha para você ter maior aceleração com o seu carro. E agora falando sobre realmente torque e potência, né? O que é torque e o que é potência? Começando pelo torque, torque basicamente é a força bruta do carro. Então as pessoas costumam ligar o torque à sensação de você ser empurrado no banco do carro, porque é exatamente isso, é a força que o carro tem numa certa rotação. Então é a força que consegue ser aplicada, que ele consegue realizar. Mas a força por si só, ela não significa velocidade, porque o que a gente está buscando aqui é você fazer algo em menos tempo, que é no caso ser mais rápido, né? Um carro ser mais rápido que outro, ou você conseguir ser mais rápido que outro. Você precisa que essa força seja realizada num tempo menor. Vamos dar um exemplo. Na academia, uma pessoa é mais forte e a outra é mais fraca. A pessoa mais forte, ela consegue levantar 100 quilos. A pessoa mais fraca, ela consegue levantar 50, por exemplo. Essa pessoa forte levantando 100 quilos e a mais fraca levantando 50, as duas vão realizar o trabalho de levantar a barra no mesmo tempo. Mas então como é que a gente utiliza essa força para gerar um resultado? Aí que entra a potência, porque a potência ela vai dar a noção de tempo para aquela força. E aí essa noção de tempo vai trazer o resultado de um trabalho realizado num tempo. A potência ela é basicamente a multiplicação do torque do motor naquela rotação específica pela rotação específica. Então, se você quer levantar a barra mais rápido do que o outro, eu preciso calcular então não somente a força que a pessoa tem, mas o quanto ela consegue aplicar essa força num certo intervalo de tempo. Então, isso é a potência. Vamos supor que o cara mais fraco consiga levantar esses 50 quilos em 1 segundo. E o cara mais forte também levante os 100 quilos em 1 segundo. Então, provavelmente, o cara mais forte ele consegue levantar 50 quilos mais rápido do que 1 segundo. Porque ele é mais forte que isso. Então, ele deve conseguir levantar 50 quilos mais rápido, com mais facilidade. Digamos que ele levante esses 50 quilos
em meio segundo. Se ele levanta em meio segundo, ele é mais rápido, então ele é mais potente. Mas não necessariamente o mais forte é o mais potente. Às vezes você consegue realizar uma força em uma certa velocidade, mas quando a velocidade aumenta, você não consegue manter essa proporção de força. Então é aí que entra toda a questão da hora de passar a marcha, dependendo da rotação. Então vamos supor que um motor, no caso vamos usar como exemplo o Sandero. Vocês já sabem que eu tenho um Renault Sandero, é um carro com motor 1.6, 8 válvulas comum. E aqui a gente tem a ficha técnica do motor. Eu já dei uma olhada na ficha técnica dele antes, algumas vezes, para calcular o momento certo de passada de marcha. E aqui a gente tem a curva de torque e potência. Alguns de vocês já provavelmente já viram curva de torque e potência. A gente tem até um vídeo no dinamômetro, vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem. E no dinamômetro é medida a potência do carro e o torque do carro ao longo da rotação do motor. Então aqui a gente tem que o Sandero, ele tem a 1000 RPM, algo em torno de 18 cavalos de potência, que está bem aqui. Essa curva aqui é a curva de potência, a tracejada é a de etanol, a contínua é a de gasolina. E essas duas curvas aqui são as curvas de torque, e o torque está aqui do lado direito, a potência está aqui do lado esquerdo. E a rotação do motor aqui de 1000 a 6000. Esse carro corta giro a 6.100 RPM mais ou menos. Então a gente pode ver aqui que a potência máxima apresentada por um fabricante, o torque máximo apresentado por um fabricante na ficha técnica, não é a informação mais importante. Muitas vezes tem carros que a curva de potência ela sobe muito lá para frente. Então é um carro que é muito fraco em baixas rotações e só vai ser forte em alta. E tem carros que a ficha técnica diz que ele tem uma potência baixa, mas como você vai ver, a potência se mantém durante todo o momento que o motor está acelerando, desde baixa até alta rotação. Então aqui no caso do Sandero, a gente tem em torno de 13 kg de torque em 1000 RPM. Então isso significa que o motor do Sandero consegue a 1000 RPM, ou seja, quando ele estiver se movimentando a 1000 rotações por minuto, ele consegue gerar quase 13 kg de força por movimentação que ele faz. Então ele vai gerar 13 kg de força 1000 vezes em um minuto. Mas você concorda comigo que se ele estiver rodando a 2000 RPM e tiver com o mesmo torque de 13 kg de força, ele vai produzir o dobro de trabalho? Ou seja, ele vai fazer 13 kg de força 2000 vezes por minuto. Ou seja, ele está gerando o dobro de potência, porque a potência é exatamente a força aplicada ao longo do tempo. Então quando você coloca a quantidade de vezes que a força é realizada no mesmo intervalo de tempo, você tem a potência. Então aqui no caso, se você for fazer os cálculos de 12,7 mais ou menos quilos de torque em 1000 RPM, você vai chegar à conclusão de que isso resulta em algo em torno de 18 cavalos de potência, entendeu? Então na verdade um dinamômetro ele mede o torque do carro em cada rotação, e aí a potência ela não é nada mais nada menos do que a multiplicação desse torque pela quantidade de vezes que o motor vai realizar essa força naquela rotação. Então por que você a 2000 RPM tem um torque de, por exemplo, 20 kg e você a 4000 RPM com os mesmos 20 kg de torque você tem mais potência? Porque você está com o motor gerando a mesma força por combustão, mas ele está realizando o dobro de combustões no mesmo intervalo de tempo. Então no mesmo minuto ele está fazendo o dobro de trabalho. E aí por isso, na verdade, o motor está gerando o dobro de força ao longo do tempo. É o dobro de potência. Então aí entra toda essa questão de por que eu devo passar a marcha mais para frente. Mas existem exceções de casos em que não necessariamente você levar até a hora de cortar o giro, você vai ter a força máxima do carro ali. Porque existem certos carros que, por exemplo, com turbinas pequenas,
quando a rotação aumenta, a turbina não consegue acompanhar o fluxo de ar que entra e por isso a força do motor, o torque, cai em alta rotação. Você vê que o Sandero, mesmo sendo aspirado, por ele ser 8 válvulas, a partir de em torno de 4.500 RPM, o torque começa a despencar. O motor 8 válvulas ele tem um espaço para passagem de ar bem menor do que um motor 16 válvulas. Então, no caso dele, a partir de uma certa rotação, o motor não consegue mais puxar a mesma quantidade de ar que ele puxava antes. E aí, por isso, acontece uma queda de torque prematura em carros com 8 válvulas. Enquanto um motor de 16 válvulas, ele já tem a tendência contrária, de começar com um torque mais baixo, e aí conforme essa rotação for subindo, o torque vai subindo bem mais, porque ele tem uma facilidade de puxar muito ar, mas para puxar pouco ar ele tem dificuldade, porque o espaço de passagem para o ar é grande. E aí por isso foram criados os comandos de válvula variáveis, né? Que eles regulam o tempo que cada válvula fica aberta, mas aí já é algo mais complexo que a gente pode falar em outro vídeo. Então, se essa queda de torque for muito grande a partir de uma rotação, a potência vai ter uma queda também, que é o que acontece aqui no Sandero. A partir de 5.500 RPM, a potência dele não sobe mais, ela começa a cair por causa da queda do torque. Então, em alguns casos, vale a pena você trocar de marcha antes da hora do corte de giro. Porém, normalmente as fabricantes calculam exatamente o ponto ideal para você passar a marcha e colocam esse ponto como corte de giro do motor. Então assim, não é em vão que um carro corta giro a 6.000 e o outro a 7 e o outro a 5.500. Normalmente a fabricante já calculou e ela sabe que aquele ponto ali é o ponto que você vai ter a maior potência na roda ali antes de trocar de marcha, tudo bem? Então, na verdade existe um cálculo que naquele vídeo que eu mostrei antes explica bem o cálculo para você saber qual é a hora certa para trocar de marcha de cada carro, mas normalmente as fabricantes já colocam o corte de giro do motor ali no ponto certo para você trocar de marcha. Quase sempre o melhor momento de trocar a marcha é um pouquinho antes do motor cortar giro. Eu já calculei no Sandero uma vez qual era o momento certo de trocar a marcha, e aí eu cheguei à conclusão de que tem que levar até o final da rotação, até a hora de fazer o corte para passar a marcha, porque apesar dessa queda de torque em alta rotação, não é suficiente essa queda até esse ponto de 6.000 RPM. A partir de 6.000 RPM já valeria a pena, mas aí o fabricante já colocou, né, a Renault já colocou o corte da injeção eletrônica naquele ponto para a gente passar a marcha. E aí, se vocês quiserem, eu posso complementar esse vídeo em outro vídeo, explicando como você pode calcular para o seu carro o momento certo de trocar a marcha, né? Porque aí já entra o conceito de torque na roda, que aí é o torque já aplicado depois da transmissão. Na caixa de câmbio existe uma transferência de potência ali que vai multiplicar o torque ou diminuir o torque de acordo com a engrenagem que você está utilizando. Então, se você quer que eu faça um outro vídeo explicando como você pode calcular o torque na roda do seu carro de acordo com cada marcha, de acordo com a rotação do motor, para você saber o momento certo de trocar a marcha no seu carro, desce aqui embaixo no vídeo, deixa o like e vai lá nos comentários e comenta que você quer que eu explique como você vai calcular isso no seu próprio carro. Então, é isso aí, por hoje é só. Até o próximo vídeo, galerinha. Valeu!